O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo, Zuri Maurer, em mais uma edição do programa Opinião Pública, e juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, operação técnica de José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 11ª edição, continuaremos destacando o momento da escolha, o momento do voto. Votar é escolher. E da sua escolha, certamente dependerá as mudanças e as alterações que tanto desejamos, tanto no âmbito federal e estadual, com reflexos diretos no cenário municipal. O seu voto é absolutamente fundamental neste momento, até porque dele não cabe liminar, julgamento em segunda instância, habeas corpus ou qualquer outro instrumento jurídico que o reverta. Ou seja, além de secreto, ele é definitivo, garantido inclusive por Constituição Federal, que lhe confere mais do que um dever, um direito. O seu voto pode realmente transformar o atual cenário. Não se omita, não decline, não se ausente deste momento. O país, o Estado e o município precisam da sua participação, que é absolutamente fundamental. Estamos na reta final para este momento que acontecerá numa primeira ocasião em 7 de outubro e provavelmente numa segunda ocasião em 28 de outubro, para tentarmos rever as nossas escolhas. Até porque, caso tenhamos algum sentimento de arrependimento, teremos que aguardar os próximos 4 anos para refazer a nossa manifestação. O voto é absolutamente indispensável e necessário para que as transformações ocorram. Repito, reitero e ratifico: não se omita, não se ausente, não decline de exercer este direito que lhe é concedido e consagrado na Constituição Federal. Compareça neste processo democrático e manifeste a sua escolha, qualquer que seja, por qualquer candidato que esteja afiliado a qualquer partido político e que defenda qualquer programação política partidária. É absolutamente fundamental, indispensável e necessário. Sendo assim, estaremos tratando novamente desta pauta preponderante e extremamente importante neste ano, durante este programa, com ênfase especial na segunda metade do programa, quando estaremos aqui contando com a participação de um ilustre convidado muito conhecido, sobretudo no distrito de Conselheiro Paulino. E como você está se acostumando,
iniciamos esta primeira parte do programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre, que também é protagonizada, muito bom, pelo nobre amigo e preocupado vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, ilustre companheiro. Boa tarde, nobre amigo, ilustre tricolor, já um pouco mais aliviado. Nem tanto. Mas o Vasco deu na última segunda-feira uma grande arrancada rumo ao título. Meu caro Gutinho, que me passou aqui a senha da rádio, muito bom. Aí eu fico mais conectado e com mais notícias importantes. Agora, meu nobre, eles não param, né? Eles são pródigos. Confesso a você que às quartas-feiras, tem quarta-feira que eu acordo cedo, tenho a mania de acordar cedo, até não ando dormindo muito. Não, né, professor? Não, porque eu tenho medo de pesadelo. Chega a certa idade da vida, você não tem mais sonhos, né? É verdade. Não é? Então, é verdade. Os pesadelos incomodam. Não aquele incômodo que eu costumo repassar ao nobre amigo, mas aí tem quarta-feira que eu falo assim, hoje eu vou pegar leve, mas não dá, rapaz. Você não consegue. Eles não deixam. Eles não deixam. Eu só vou deixar uma frase do Ulisses Guimarães para eles aqui. Por favor. Presta atenção. Por favor. Não se deve fazer piquenique na cratera do vulcão. Que isso? É só isso. Traduza, professor. Pois é. Estão mexendo em coisas que o vulcão pode entrar em erupção daqui a pouco. Então estão brincando de administrar, estão brincando com coisas muito sérias, tem coisas que a gente observa, por exemplo, essa CPI da saúde pegar só a questão da global, me leva a imaginar que é uma coisa fingida ou combinada, porque os contratos emergenciais efetuados pela gestão da saúde são diversos. Aí focaram só na global, por quê? Por quê? Então, nos leva a fazer um pensamento que o troço é fingido ou combinado. Pegaram o rapaz lá para boi de piranha. Eu não estou dizendo se ele está certo ou errado, se ele está... não cabe a mim apurar. Mas, se existem diversos contratos emergenciais dentro do mesmo bolo, e apurar um só é, no mínimo, suspeito. Agora, conforme você nos ensina aqui semanalmente, dentro do que é previsto no regimento interno da Câmara, deveriam, então, ser criadas várias CPIs, porque a CPI tem por objetivo apurar determinado fato. Fato concreto e determinado. E individualmente. Não, fato concreto e determinado, nesse caso, seriam os contratos emergenciais. Entendemos. A CPI para apurar os contratos emergenciais efetuados pela Secretaria de Saúde, com prazo determinado e tal, aí cita os contratos. Quer dizer, poderiam ser tratados numa única CPI. Numa única CPI, se houvesse realmente interesse de apurar alguma coisa. Correto. O que eles querem é o boi de piranha, não tem que fazer defesa de ninguém aqui, de global, de nada disso. Eu estou analisando a questão política. Isso é brincadeira, com a conivência do Ministério Público, aí, que também não apura o resto. É a minha opinião, e ela é pública. Sem dúvida. Ela é pública. Sem dúvida. Tem um negócio muito mal explicado nisso aí. Tem um negócio muito mal explicado. Então, eu entendo então que eles estão fazendo piquenique na cratera do vulcão. É uma frase, não é? Que realmente é... Então, exatamente, por aí vai. Olha, está cada dia pior. É uma frase que realmente é muito contundente. Agora, professor, ainda tratando das notícias do Planalto, ou do Palácio Barão de Nova Friburgo, o imbróglio
que é um termo também muito interessante. Bonita essa palavra. Sem dúvida. Da concessão do transporte coletivo municipal ainda continua pendente, uma vez que em nota oficial distribuída à imprensa, o governo Renato Bravo disse que o fato do judiciário friburguense não ter homologado o TAC, termo de ajuste de conduta, firmado entre a Prefeitura, Ministério Público Estadual e Nova FAOL, não impede a validade do referido acordo entre as partes, com vigência de 12 meses. Neste último domingo, também conhecido como 23 de setembro, terminou o contrato de 10 anos de concessão do transporte público em Nova Friburgo, mas os ônibus da empresa continuam circulando normalmente. E ainda acrescenta a nota: a Prefeitura de Nova Friburgo respeita a decisão da Justiça de não homologar o TAC sugerido pelo Ministério Público. No entanto, o termo firmado também possui validade no âmbito extrajudicial entre as partes envolvidas, as quais estão comprometidas com a estrita observância e execução das cláusulas para manter a prestação do serviço com segurança e eficácia até a licitação, cujo termo de referência já está sendo reelaborado pela Secretaria de Governo através de uma comissão que está sendo criada especificamente para esta finalidade. O serviço está mantido com a circulação normal, conforme acordado com o Ministério Público e a referida empresa. Meu Deus do céu. Olha, eu teria vontade de falar um monte de coisa aqui em relação a isso, mas eu entendo que em determinados assuntos, se o sujeito não puder se defender, não tiver o direito à resposta, fica complicado. Porque, Zuri, olha só, pelo que foi publicado e pelo que deu publicidade ao tempo em que o Marcelo Braun estava interinamente administrando o município, e houve aquela situação toda envolvendo o ex-secretário-geral, não sei se ex-atual ou secretário da Penumbra. Não é? Você é muito cruel. Eu não acredito que esse cidadão esteja afastado do governo. Não acredito. Pelo menos oficialmente está. Oficialmente está, mas existem sombras, penumbras. De repente é ele o próprio vulcão que vai entrar em erupção. Circulando pelos corredores palacianos. Nas madrugadas da vida, que inclusive hoje na coluna do Máximo há uma insinuação de alguma coisa nesse sentido no jornal A Voz da Serra. Não sei se você percebeu. Exatamente. Então, aí você vai pegar a nota que o procurador deu publicidade. Ele alertou ao secretário-geral há mais de um ano, ou há um ano e meio, ele alertou que havia necessidade de se preparar a licitação do transporte público concedido. Ponto aí, vamos fazer um ponto. Se o próprio procurador alertou ao secretário-geral, e o secretário-geral de então, e hoje na penumbra, não tomou a devida providência, ou as devidas providências para a citada licitação, que acaba num joguinho de palavras dessa nota oficial, em que a Prefeitura faz acordo com o Ministério Público, e o Poder Judiciário, que é poder. O Ministério Público não é poder, não é verdade? Certamente. Quem é poder? Executivo, legislativo. Quem são os poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Então há uma pendência de um poder, que é o executivo. Né? Há uma necessidade dele operar com a anuência do outro poder. Dos outros dois. Um já deu, a Câmara já autorizou. Aí falta o judiciário, que é o terceiro poder, ou não é terceiro pela colocação, é terceiro pela citação, de fazer a anuência. Aí ele se nega a fazer. Aí o município vai numa nota oficial dessa,
dizer que fez acordo com o Ministério Público. O Ministério Público é poder, cara pálida? Não é. Então, se o Poder Judiciário negou, a coisa está funcionando de forma completamente errada. Se tem uma negativa, tem uma decisão, que deve ter sido publicada. Eu não sei porque eu não estou acompanhando as publicações do Poder Judiciário, mas deve ter sido publicado. Se foi publicada, cabe recurso. O que tem que fazer o governo municipal? Recorrer ao Tribunal de Justiça, que é o órgão superior, em cima desse suposto acordo que foi feito com o Ministério Público. Paralelo a isso, alguém tem que punir os responsáveis por a coisa ter chegado a esse ponto. E quem é o responsável? É o camarada que está tocando fogo lá na cratera do vulcão. Porque foi ele que não fez. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem disse foi o procurador Sávio Rodrigues, que alertou a ele e ele não fez. Então quem é o culpado? Primeiro, quem o manteve como secretário-geral. E segundo, ele, que no exercício da sua função foi omisso. Professor, e o que é simples assim. É simples assim. Simples assim. Tem dois aspectos aí que merecem a nossa análise. Esse período de 10 anos, ele na realidade foi um período adicional ao contrato original. Ou seja, após os 10 primeiros anos se encerrarem, se estabeleceu um termo aditivo por igual período de mais 10 anos. E há uma década, desde setembro de 2008, já se tinha conhecimento do término desse prazo. E, no entanto, as medidas cabíveis não foram tomadas. Ou seja... Então tem um responsável por isso, ou responsáveis. Certamente. E de uma maneira assim, bastante eficaz, na realidade nós já deveríamos ter tido a licitação para a concessão do transporte público no município de Nova Friburgo, de maneira que a questão seguisse os trâmites administrativos sem todo esse imbróglio, conforme eu citei aqui no início. E agora se criam esses artifícios jurídicos, extrajudiciais, para se tentar corrigir o rumo de uma situação que já se tinha conhecimento há 10 anos anteriores. Ainda tem mais. A passagem do controle acionário do grupo real para o grupo atual não tem anuência do governo. Exatamente. Ainda não tem anuência. Não tem anuência do governo, que é o dono do serviço. Então você, amigo ouvinte, quando ouvir alguém falar assim, a nova FAOL detém o monopólio do transporte, isso não é verdade. O monopólio do transporte, presta atenção, o monopólio do transporte público de qualquer município pertence à prefeitura, pertence ao povo, que a concede a quem vencer a licitação. Então, empresa privada não tem monopólio daquilo que é público. Isso é errado falar. É errado passar isso para a cabeça das pessoas. Dono do serviço é o município. E cabe ao dono tomar conta. Cabe ao dono zelar para que tudo transcorra normalmente. Infelizmente, nós tivemos aí mais de 15 contratos emergenciais em 15 meses de governo, a média de um por mês. Né? E esse do transporte coletivo é risível o que está acontecendo. Risível. É risível. De um amadorismo, o sujeito achar e dizer e tentar convencer que a coisa extra oficial está funcionando. Não pode. Isso é improbidade administrativa. Daí eu te dizer que eles estão fazendo piquenique na cratera do vulcão. Isso é improbidade administrativa. O governo não pode fazer isso, ainda mais com a não homologação do Poder Judiciário. Cabe punições, inclusive o afastamento do prefeito. Inclusive, cabe punições, inclusive podendo chegar ao afastamento do prefeito. E nesse cenário, qual é a situação de funcionamento da atual empresa, que continua, independentemente dos acordos, dos entendimentos, dos instrumentos jurídicos, prestando serviço da mesma forma, até porque se não fizesse,
certamente poderia causar um caos na cidade. Ou seja, desde a 0 hora do dia 24 de setembro, os ônibus continuam circulando nas mesmas linhas e nos mesmos horários. Mas, nesse momento, no seu entendimento, qual é a segurança jurídica, que é um termo muito utilizado ultimamente, que a empresa tem para a sua operação? Nenhum. Nenhum. Ela tem um acordo feito com o Ministério Público e com a Prefeitura e que não foi homologado pela Justiça. A empresa está fazendo, não sei se seria essa a palavra, um obséquio. Talvez não seja isso, mas a empresa ela não fugiu à responsabilidade de servir. Mas que garantia tem? Ela não tem garantia. Ela não tem garantia de contratual nenhuma, de reajuste de tarifa, de nada. Ela simplesmente, se ela quiser fechar amanhã e ir embora, fica a população. Agora você vê a irresponsabilidade desses gestores. Esse rapaz que foi secretário-geral da prefeitura é o irresponsável. Eu não sei quem é, se passar por ele na rua, não sei quem é. Mas se a direção da empresa, que está tendo essa gentileza de não parar com o serviço... Esse comportamento. Essa gentileza, esse compromisso de não parar com o serviço, se amanhã eles resolverem, hoje à noite, a partir de manhã a gente não abre mais. Eles estão dentro da lei. Eles estão cumprindo o quê? O que a justiça determinou. E a cidade vai virar o caos. Aí eu pergunto, aonde está esse lambari de enxurrada? Porque eu tenho que chamar o cara de lambari de enxurrada, rapaz. Que deixou a coisa chegar a esse ponto. É verdade, professor. Deixou a coisa... E não foi a primeira, na iluminação pública foi a mesma coisa. Nós estamos pagando um serviço que nós não temos. Com 7 reprovações do Tribunal de Contas. Do Estado no processo licitatório. Aí presta atenção uma coisa, Uri, que é mais grave ainda. Você tocou esse ponto. Quantos conselheiros estão presos do Tribunal de Contas? Me parece que 6. Aí você tem 7 reprovações de um órgão que tem 6 detidos. Olha a mediocridade daquilo que foi apresentado lá. Bem, é uma mediocridade administrativa desse tipo de coisa. O prefeito Renato Bravo precisa acordar. Ele é uma pessoa nascida e criada em Friburgo. Ele é de família tradicional de políticos. O avô foi político, o pai foi político. Aqui de Conselheiro Padino. Ele é o rapaz que teve 2 mandatos vereadores, agora de prefeito. Precisa acordar para a vida. Nós não queríamos estar aqui falando esse tipo de coisa, não. Certamente que não. Agora, ele não pode se deixar. Quem é que está dominando? Porque depois, quem entra na história é o doutor Renato Bravo. Não é secretário-geral que ninguém sabe de onde é. E que negócio é esse? Que negócio é esse? Ele precisa levar um choque de gestão nesse restante de mandato. Ele não pode cair na vala comum dos políticos sem ação, porque é o nome dele, é a tradição da família dele, é o que ele representa em termos de história. Você não conta a história política de Friburgo sem falar no avô dele, que dá nome à praça ali. Certamente. Que foi vereador, presidente da Câmara, o pai dele foi vereador, vice-prefeito do doutor Amâncio, ele agora prefeito. Então, Zuri, é com tristeza que a gente fala essas coisas. Eu não fiz campanha para ele, não votei nele, eu entendo que quem ganha governa, quem perde vai para a oposição. Mas a partir do momento que o Renato tomou posse, que o doutor Renato Bravo tomou posse, ele passou a ser prefeito de todos nós. Perfeitamente. De todos os friburguenses. Perfeitamente. Quem votou e quem não votou. Então a responsabilidade dele não é com o grupo que colocou ele lá, não. A responsabilidade dele passa a ser com 200 mil friburguenses. E não pode acontecer isso. Isso é muito triste para a nossa história. Quando você vê o Ministério Público Federal pedir a presença da Polícia Federal para investigar alguma coisa, já é para você tomar uma atitude drástica. Sem dúvida. Vai investigar, não, vai. Aí o prefeito tem que dizer o seguinte: vai investigar o abecedário inteiro, está tudo à disposição. Mas não, aí ficam tapando o sol com a peneira, jogando fumaça para ali, jogando fumaça da cortina de fumaça, não adianta.
Friburgo não merece isso. Então o apelo que a gente faz ao prefeito é nesse sentido, para que ele tome uma atitude e passe a governar como ele, não refém desse tipo de gente. Né? Que está de volta. É ótimo. Esse tipo de gente. Que eu falava lá atrás. Não é verdade? Então aqui, caríssimo ouvinte, às vezes a gente se exalta, mas veja bem, nós não estamos aqui falando de pessoa nenhuma. Nós estamos falando da vida pessoal de ninguém. Exatamente. Nós não estamos falando do caráter de ninguém. Nós estamos comentando fatos administrativos. Infelizmente, a nossa cidade está caminhando para ser refém de estrangeiros, de pessoas que não... Forasteiros. Pessoas que não têm nada a ver com a nossa história e que ficam aí a fazer coisas por interesse, segundo dizem, particulares, e colocam a administração pública dessa situação. É gravíssimo o momento político, administrativo, porque passa Palácio Barão de Nova Friburgo. Professor, nós também temos um outro item de pauta que está sobre a mesa, que trata do atual momento eleitoral, sobretudo no que se refere à divulgação de novas pesquisas que mostram um novo cenário. O que será tratado, obviamente, depois do intervalo, quando continuaremos abordando os itens de pauta da nossa polêmica. Resenha Livre. Aqui tem opinião e é pública. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções, nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado a partir de 14 horas, no seu rádio em 87.7 MHz, pelo site www.radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando este mesmo tema, ou seja, as eleições semigerais previstas para acontecerem num primeiro turno em 7 de outubro, com a presença de um ilustríssimo convidado, especialista em análises estatísticas, sobretudo no que se refere às pesquisas de intenção de voto, que certamente irá agregar bastante conteúdo ao tema escolhido. Vale acompanhar com muita atenção. Antes de prosseguirmos com a nossa pauta, divulgamos a programação da festa de Santa Terezinha, padroeira aqui do 6º Distrito. Manda o padre Fernando Pacheco Azevedo, pároco da paróquia de Santa Terezinha, divulgar esta programação bastante extensa, que se iniciou no dia 22 de setembro e se estenderá até o próximo dia 1º de outubro, dia da padroeira, ou seja, na próxima segunda-feira, quando às 19h30 teremos a celebração de uma Santa Missa solene, celebrada pelo bispo Dom Ednei Gouveia. Após a bênção, ocorrerá a distribuição de rosas. Você ainda que não compareceu,
vale estar presente e prestigiar os eventos que ainda acontecem no decorrer desta semana, sempre na parte da noite até a próxima segunda-feira. Portanto, com atrações variadas, tanto no quesito é muito bom, litúrgico, como também da confraternização e da diversão saudável. Portanto, compareça, prestigie, sobretudo estando presente na matriz de Conselheiro Paulino, matriz de Santa Terezinha, no próximo dia 1º de outubro, também conhecido como segunda-feira, às 19h30, quando o bispo diocesano Dom Ednei Gouveia estará celebrando missa solene com bênção e distribuição de rosas. E assim atendemos o que nos pede o padre Fernando Pacheco Azevedo, pároco da paróquia de Santa Terezinha. Independente do credo, da fé, da religiosidade, trata-se de uma festa já tradicional do 6º Distrito, e certamente a presença sua, como também da sua família, enriquecerá este evento absolutamente imperdível, e certamente em alguma dessas ocasiões poderemos nos encontrar e estendermos a nossa resenha, professor, que também tem que abordar neste momento a nova pesquisa de intenção de votos divulgada pelo IBOPE. Mas, antes disso aí, quero pedir a atenção do amigo ouvinte para 2 fatos aqui importantes. Amanhã é dia de São Cosme e São Damião. Exatamente. Então, os motoristas, muito cuidado na pista, muito cuidado. As crianças vão estar aí circulando. É uma data em que muitas crianças circulam pelas ruas. Então, para todos nós motoristas, muito atenção. E outra é o seguinte, dar essa notícia aqui que é importante. A próxima sexta-feira, a agência da Caixa Econômica Federal vai abrir 2 horas mais cedo para que todos possam lá sacar aí as cotas do PIS. PIS-PASEP. PASEP eu acho que era o Banco do Brasil. Mas 2 horas mais cedo, você que ainda não pegou aquela graninha, corre lá porque você tem direito. Você trabalhou naquele período, tem direito. Vamos às pesquisas. Na realidade, professor, só acrescentando, as agências da Caixa Econômica Federal têm o seu funcionamento antecipado já a partir de amanhã. De amanhã, né? Quinta-feira. Então, ótimo aí. Melhor ainda. 2 dias com um expediente antecipado para atender aqueles que têm direito às cotas do PIS. E, retomando a pauta, esta pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo Estado de São Paulo e mostra... Quem fez? IBOPE? IBOPE. E mostra um crescimento digno de registro e até, de certa maneira, surpresa, do candidato Fernando Haddad, que dispara e, tecnicamente, já se encontra empatado com o candidato que, por enquanto, lidera a preferência dos eleitores. Então, é aquilo que nós falamos no programa aquele dia. Lá na Cidade Real, quando surgiu aquela pesquisa, que tinham números escondidos ali. Aquela da CNT, MDA. Isso, exatamente. Nós levantamos isso aí. Pois se um não cresceu, os outros diminuíram, onde estavam esses votos? Né? A continuar daquela maneira daria aquele resultado que nós falamos. E agora começa a aparecer o que é natural. O candidato, o ex-presidente. Engraçado que... Bom, deixa eu me ater à pesquisa. Segue a pauta, professor. Segue a pauta. Vale o que está escrito, valem os números. Exato. Eu, como professor de matemática, não posso fugir a isso. Sem dúvida. Né? Aí o que acontece? Os números estão aí. Agora, o ex-presidente Lula, ele tinha 39% das intenções de voto. Exatamente. Enquanto ele estava no jogo, ele liderava a campanha. A partir do momento que foi proibido dele jogar,
ele lança o candidato, ele oficializa o candidato. Naturalmente, que nós caímos naquela história aqui em Friburgo. Quem é Neuci é Paulo, quem é Paulo é Neuci. Né? Aquilo Teve isso. De 25 anos atrás. Então, o candidato Haddad, ele está pegando esse patrimônio eleitoral do Lula. Isso já era esperado. E digo mais, tem grande chance de se tornar o presidente da República. Veja, professor, nessa recente pesquisa, em 20 de agosto, ou seja, há pouco mais de 30 dias, o candidato Fernando Haddad tinha 4% das intenções de voto. Mas o Lula estava no jogo. Pois é. E agora, em 24 de setembro, também conhecido como a última segunda-feira, aparece com 22%. Enquanto que Jair Bolsonaro, naquela mesma data de 20 de agosto, tinha 20%, mantém um crescimento, diria, contido, chegando a 28%. O que chama atenção nesta pesquisa é o derretimento, que é um termo utilizado no meio, das campanhas de Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Marina Silva. E aí, conforme inclusive... Mas, Uri, isso já tinha acontecido naquela pesquisa. Pois é. Só que esses votos sumiram. Eles não aparecem. Esse grupo de pessoas que você falou, de candidatos, eles já estão derretendo desde a segunda-feira da semana passada que a CNT publicou aquela pesquisa. Só que esses votos naquela pesquisa não apareciam para ninguém. E agora eles estão aparecendo para quem? Estão aparecendo para o candidato do PT. Daí nós estávamos certos naquela análise que nós fizemos lá. Porque esse universo de votos não poderia desaparecer. Agora ele está aparecendo. Está aparecendo para quê? Para o candidato do PT. Que, na minha opinião, em sendo verdadeiros esses números que você divulga aí, é o próximo presidente da República. No seu entendimento... Em sendo verdadeiros esses números, não tendo manipulação, tendo sido uma pesquisa séria... O que me parece que sim, professor. Então... Porque a pesquisa ouviu 2.506 eleitores em 178 municípios nos dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Obviamente, o nível de confiança é de 95% e ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, tendo como contratantes, conforme disse, TV Globo e Estado de São Paulo. Não, até aí tudo bem. E o IBOP é um instituto... Até aí tudo bem. Que desenvolve um trabalho bastante competente. Eu já fiz pesquisa com o IBOP, eu já contratei o IBOP. Você já contratou o IBOP? Sensacional. Reza a lenda, eu te mostro a pesquisa. Reza a lenda. A próxima reunião do comitê Ulisses Guimarães, eu mostro a você. Você colocará sobre a mesa essa pesquisa. Exatamente. Ou seja, eu quero retomar essa sua afirmação, que é muito contundente, em afirmar que, no seu entendimento, a continuar essa progressão, não. Fernando Haddad será o próximo presidente da República? Espera aí. Em sendo verdadeira, independente do Instituto, em sendo esse resultado sendo retrato fiel do que realmente está acontecendo, eu não tenho dúvida em dizer para você que o Fernando Haddad é o próximo presidente da República. Agora, se houve manipulação, o que é possível, independente do Instituto, se houve manipulação, o que vai acontecer? O que essa pesquisa vai fazer? Essa pesquisa vai fazer o seguinte, com que essas candidaturas de meio, tipo Alckmin, Marina e Ciro Gomes, essas candidaturas, elas vão murchar mais e aí vai entrar em ação o voto útil. Voto útil? Vai entrar em ação o voto útil. Vão secar definitivamente esses candidatos que eu citei
Alckmin, Marina e Ciro, e vai entrar o voto útil. Aí vai ser o seguinte: quem quer o PT e quem não quer o PT. Essa é a análise que eu faço. Aí pode dar outro resultado. Então vou repetir mais uma vez, para que as pessoas não coloquem palavras na minha boca, porque acaba sendo polêmico. Se essa pesquisa do Ibope foi feita corretamente, se ela retratar a realidade hoje, o que eu digo que pode não ser. Ou seja, você levanta alguma suspeita sobre essa pesquisa, professor? Eu levo sobre todas as pesquisas. Todas, não é só esse instituto, não. Todas? Todas. Porque a margem de erro, Zuri, a margem de erro dá para você brincar com ela. Entendeu? Mas sendo isso retrato oficial do que nós estamos vendo, eu não tenho dúvida em dizer que o país será governado pelo PT novamente. Se for para o segundo turno com esse retrato, Bolsonaro e Haddad, ganha o Haddad. Agora, a segunda variante da análise: a população vai fazer um plebiscito, quero o PT ou não quero o PT. O eleitor vai fazer isso, eu quero o PT ou não quero o PT. Portanto, a nossa eleição presidencial deixou de ser uma escolha, passou a ser um plebiscito. E eu digo até, professor, definido sobretudo pelos índices de rejeição. Exatamente. Mais do que a opção, o critério adotado vai ser a falta dela. Então, o que vai acontecer? Murchando esses candidatos intermediários, vai-se para o voto útil, que aconteceu na eleição passada, em que Marina era a segunda colocada e o voto útil jogou o Aécio para o segundo turno. Qual foi o voto útil? O voto útil foi o voto daqueles que não queriam a continuidade da chapa Dilma-Michel Temer, que não pode desassociar. O Michel Temer não pode ser bom presidente, porque ele era da chapa da Dilma, que era incompetente. Não digo desonesta, nunca falei que ela era desonesta, incompetente. Então, eles juntos ganharam a eleição. São iguais. Então, o que aconteceu? O Aécio ultrapassou a Marina no descarrego do voto útil. E na reta final. Nós estamos hoje há exatamente 12 dias das eleições. Não é? A divulgação dessas pesquisas vai balizar agora o encaminhamento da eleição. Quinta-feira que vem, nós vamos ter outro quadro completamente diferente desse, na minha opinião. E aí, professor, também a mesma pesquisa mostra que no Rio de Janeiro nós temos a seguinte situação: Eduardo Paes com 24% das intenções de voto e empatados em segundo lugar, ou segunda colocação, ou segunda preferência de intenção de voto, Romário e Garotinho com 16% dessas intenções. Um quadro também totalmente indefinido, conforme mostra esta mesma pesquisa do Ibope. O que mostra que a campanha política nacional e a estadual está sendo comandada de dentro do presídio. Ou do hospital, né? Dos presídios, né? Tem isso, né? Tem isso, exatamente, tem isso, né? Não é verdade? Eu não estou falando mentira aqui, não. O Lula está preso, o Cabral, o Pisciani e o Paulo Melo estão presos. E o Eduardo Paes era do time, da farra do guardanapo, ele estava lá. Estava ou não estava? Estava. Então. Apareceu na foto. É isso aí. Agora, também, aí concluindo essa nossa análise, que certamente se repetirá na próxima quarta-feira, quando estaremos aí já muito próximo do Agora, dia da decisão. A farra do guardanapo, a gente tem que ser justo. O Pisciani e o Paulo Melo não estavam. Não estavam. Né? Correto. Na sua avaliação também, o quadro para a eleição ao governo do Estado está indefinido e teremos certamente segundo turno. Teremos, mas Eduardo Paes ganha. Ganha? É a minha opinião. Sua bola de cristal hoje está em pleno funcionamento. Ganha Eduardo Paes, com qualquer um dos dois que for. Com qualquer um dos dois. A candidatura do Garotinho, inclusive, está subjúdice. Subjúdice, exatamente. E aí o... Quer dizer, ganha. Na minha opinião, né? O grande favorito. Isso aí.
as pesquisas indicam isso, né? Isso aí, nós estamos vendo que a vantagem é toda dele. Porque se a gente fala ganha, que também é tendência, e vão dizer que a gente está fazendo campanha, e vou dizer que os candidatos do estado do Rio de Janeiro está complicado. De uma forma geral, temos um momento muito difícil, você sabe que uma eleição extremamente delicada, e os quadros que se apresentam, professores, são fracos. Tanto nível federal quanto estadual, é aquela mensagem que o Bruno me mandou, que eu mandei para você. O sujeito entrar numa churrascaria, né? A escolha é essa, ele entra na churrascaria e chega lá e descobre que só tem rim, moela, coração. Aí ele fala, pô, mas eu sou vegano. Aí o cara fala, só tem giló. É isso que nós estamos vivendo. Exatamente. Muito bem, depois do intervalo, nós continuaremos destacando aqui as nossas principais análises e reflexões para este momento da escolha. Aqui tem opinião e é pública. Antes de concluirmos essa primeira parte do programa, vamos relembrar fatos, por vezes inusitados, que ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria popular, reza a lenda. Olha, a reza a lenda de hoje é interessante porque quem me passou essa história foi o ex-vereador Edil Nunes de Barros. Ou seja, baseado em fatos reais. Fatos reais. O Edil foi o primeiro vereador eleito pelo PT em Nova Friburgo. Exato. E ele foi daquele primeiro governo do Paulo Azevedo, e ele fazia uma oposição muito ferrenha ao Paulo. E a todos nós. Vira e mexe, eu estava na Câmara, ele convocava o secretário de Educação, e eu não tinha medo, eu ia mesmo. Aí encontrei com ele ontem ali no posto, no restaurante ali, ele estava almoçando, e eu brinquei com ele sobre um outro fato, o fato que ele teria colocado uma barraca na praça, que ele não tinha gabinete na Câmara, e ele aí acampou na praça. Isso faz parte do meu livro. Esse fato eu pedi autorização a ele, ele falou, pode. Que tem o título provisório de Nasci Desprovido do Medo. Coisa sua isso aí. Mas ele conta interessante que o Paulo estava programando fazer um calçamento ali na Village, por cima da Cândido Mendes, e o Edil estava numa padaria ali na Avenida Elter tomando um café, quando de repente entra o Paulo Azevedo e uns 20 com ele. E ele olhou aquilo e falou, bate no Paulo direto. E agora? O que vai acontecer? Paulo chegou, aquele jeito dele, vereador, fala mal de mim agora, não sei o que lá, e começou a provocar em tom de brincadeira. Muito bom. Você fala mal de mim, mas eu faço a obra tal. Você fala mal de mim, mas eu faço a obra tal. Estou fazendo aqui a Village toda agora, e você fala mal de mim. E os dois conversando, brincando. O Paulo tinha uma educação política interessante, que ele sabia conduzir essas coisas, e o pessoal do Paulo comendo e bebendo ali, tomando café, pão com manteiga, aquele negócio. E Edil está ali, acuado, né? Na defensiva. No final, o pessoal acabou, o Paulo despediu do Edil, virou pro dono da padaria e falou assim, o castigo dele é pagar a conta. E ele falou, graças a Deus que foi só isso. Teve que pagar a conta. Sensacional! Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, padarias, bares e restaurantes, e começou a nos acompanhar a partir desse momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio em 87.7 MHz, pelo site www.opinião.com.br
radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. E nessa segunda parte do programa Opinião Pública, você continua comigo, Zuri Maurer, e com o professor Jorge Carvalho, contando com a ilustre presença do conhecidíssimo companheiro que acumula algumas nobres funções, entre as quais ser presidente do Centro Cultural Teuto Friburguense, apresentador do programa A Voz da Comunidade, que vai ao ar todas as quintas-feiras pela Rádio Conselheira FM, a partir de meio-dia. Também profundo conhecedor dos movimentos culturais, sendo especialista em cadeias produtivas, o nosso querido companheiro Edmilson Lima Schneider. Seja muito bem-vindo, agradecemos a sua preciosa colaboração. Boa tarde a todos os ouvintes da Conselheira FM, boa tarde, Zuri. Repita. Boa tarde, Zuri, boa tarde, Gutim, boa tarde, professor Jorge Carvalho. Um prazer muito grande estar aqui no seu programa, o programa Opinião Pública. Acho que é muito bom. A gente vive um momento muito que mais que precisamos fazer e estarmos no meio da comunicação é ajudar a população a formar opinião pública em referência a todas as estruturas da sociedade. Isso é muito importante. Um prazer estar aqui com o programa de vocês. A satisfação é nossa, amigo, e já coloco a seguinte questão para sua análise. O eleitor, o cidadão, que é quem paga toda esta conta, tem motivação para participar do processo? Eu acho que precisa ter, se não tem, busque-a. Muito bom. Busque-a urgentemente. Eu acho, hoje existe um desespero eleitoral no ar, mas a grande proposta hoje que eu observo, que venho acompanhando, até porque por militâncias culturais, sociais e políticas na nossa cidade, eu acho muito importante que o cidadão não queira se enganar, porque hoje as propostas políticas que estão estabelecidas, tanto para o governo do Estado, como para deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República, se você quer ser enganado, acredite que tem proposta política para o Brasil. Isso, se você quer ser enganado, pode acreditar e vai continuar sendo enganado mais uma vez. Porque o que precisa ser restabelecido hoje é o respeito, é a ética, é a moral, é a dignidade, e isso está no cidadão. Então você tem que se comportar para votar, interagir com um cidadão que seja capaz de interagir contigo pelos seus direitos, pelos seus deveres, pelas suas responsabilidades sociais, políticas, econômicas, culturais, históricas, e que seja um cidadão comum como nós. Não essas estruturas que são vendidas pela mídia através de grandes propostas marqueteiras para eleger alguém que nunca vai significar um político, na verdade, e o que o Brasil vem sofrendo por muitos e muitos anos. Nos últimos 20 anos, pelo menos, Nova Friburgo vem pagando caro nessa estrutura, no mínimo 50 anos. E você entende, então, que existe um fator decisivo nesta movimentação, que é a influência do marketing político eleitoral? É o marketing profissional que está elegendo pessoas que não têm o mínimo comprometimento político, nem ideológico, nem social, nem humano, e não tem valores para estar representando qualquer tipo de cidadão dentro das estruturas de governo, né, das lideranças políticas, dentro de uma prefeitura, dentro de uma Câmara de Vereadores, dentro do Senado. A gente vê um Brasil hoje desqualificado politicamente, mas há esperança, há como se reverter o quadro, na expectativa de que você possa confiar em alguém que seja tão humano e tão responsável quanto cada cidadão e cada eleitor que vai dar o seu voto honestamente, não trocando por saco de cimento, dentadura, vestido de noiva, bolo de 15 anos, né? O que a gente se vê muito. Então é dessa forma que o eleitor... Variado, o eleitor precisa estar atento nessa estrutura de responsabilidade contigo, com a sua comunidade, principalmente com a sua rua, com o seu estado, com o seu município, com a história do seu município, com a história da sua família. É dessa forma que o cidadão vai se ver um ente capaz de ser responsável politicamente para eleger quem quer que seja para mais 4 anos no nosso Brasil. Você que tem uma militância muito intensa
sobretudo no cenário cultural. Você desenvolve um ótimo trabalho, por exemplo, à frente do Centro Cultural Teuto-Friburguense, que é um centro que valoriza, sobretudo, aspectos relacionados à colonização alemã, e em certo momento estaremos tratando desse assunto aqui também no programa Opinião Pública. Qual é a sua percepção no contato das ruas, com as pessoas, com os cidadãos, com as mulheres, com os idosos, acerca do atual momento? Se mostram desanimados, descrentes ou entendem que é a única maneira de promovermos a transformação que precisamos? Na verdade, é triste falar que a realidade é uma descrença generalizada que hoje está no meio, na sociedade, no cidadão, nas pessoas que preferem nem tocar no assunto político em determinados momentos. É melhor nem que fale, porque você vai criar inimigos, você vai fazer uma situação desagradável, porque não tem como discutir. Eu vejo isso todos os dias, porque geralmente quando num dia, em todos os dias da semana eu estou envolvido em algum projeto social, cultural, de alguma forma eu estou em reuniões, estou em grupos de pessoas que, de certa forma, a política está sempre ali envolvida, tocando o nome. Agora, então, com essa estrutura hoje, que a política, agora a eleição, aí já praticamente uma semana de presidente da República, toda essa estrutura política que o Brasil vem vivendo, a discussão está acirrada mesmo, está um pouco violenta, está acima daquilo que realmente poderia estar acontecendo, porque o contexto político, dos valores políticos, do cidadão político, foram para o lixo. Então a população também está com ódio disso, está com receio disso, não quer tocar nisso. Quem está tocando e está disposto a brigar, está arrumando inclusive intrigas, né? Nas redes sociais, está arrumando intrigas nas ruas, está arrumando... Enfim, é uma situação de falta de educação, de falta de respeito, e eu acredito estabelecida, infelizmente, através do ser político, que deixou de ser político e se transformou num cidadão de interesses pessoais para representar a população depois de eleito. Edmilson, ainda estendendo um pouquinho mais essa sua análise inicial, as candidaturas que se apresentam, tanto no âmbito federal quanto estadual, te convencem? Nenhuma delas. Nenhuma delas. Eu acho que não me convence exatamente pela proposta política que o país vem vivendo, e você vê que as campanhas são sempre as mesmas. Essa estrutura de marketing é só para eleger aquele cidadão. Ali não tem proposta, ali não tem... A maioria, você sabe que não tem vida política, não é politizado, não tem a dinâmica de estar nas ruas, nas praças, nos movimentos sociais, nos movimentos culturais, nos movimentos de segurança, nas estruturas das comunidades, na militância de qualquer que seja a estrutura, fazendo uma militância decente, honesta, que vai descobrir o espaço, que vai interpretar um texto, que vai interpretar uma situação, que vai fazer uma decisão por uma comunidade, por uma rua, por um bairro, defender um município, defender um país como o Brasil, de dimensões extremamente grandes, um país que realmente é continental, é um país realmente importante, muito grande, muito excelente país, toda uma estrutura que tem o país, mas hoje os nossos representantes hoje, a maioria deles, é muito difícil ter um hoje que você possa acreditar que tem uma proposta política. Eu não acredito nessas propostas políticas que a gente está vendo aí, eu não acredito. Eu acho que são todas elas marqueteiras de profissionais de marketing para eleger um cidadão e deixá-lo como representante, que vai ser mais 4 anos a um país que não se conhece, que não se reconhece na economia, na política, na história, na cultura, na educação, enfim, é um país largado hoje, é um Estado largado, abandonado. Um país onde o presidente da República está preso, um governador preso, e aí grande massa de políticos sendo investigados, né, de uma certa forma, de uma corrupção extremamente perigosa e que tomou conta das veias políticas, dos congressos, dos senados, das câmaras, das prefeituras, dos ministérios. Então, isso tem que ser observado, e aí você tem que confiar, você tem que criar uma estrutura de personalidade política, de ideologia, para trabalhar com quem está junto de você, para mudar o comportamento do meu espaço, da minha comunidade, da minha rua, uma consciência política para o meu bairro, para o meu distrito, para o meu município. Daí você vai estender um conhecimento e uma atitude para o Estado e para o país.
Agora, essas políticas, essas propostas que estão estabelecidas, todas elas são marqueteiras, simplesmente para eleger mais um candidato a cada cargo desse político. Ainda assim, você irá comparecer às urnas ou na sua sessão eleitoral no próximo dia 7 de outubro? Com certeza, e peço a todas as pessoas, nós que temos aqui o programa na Conselheira FM, estamos aí falando com a comunidade todos os dias, todas as semanas, faça também a sua escolha, tenha uma afinidade, veja qual aquele que tem uma afinidade mais próspera, mais próxima da sua rua, do seu bairro, do seu distrito, da sua comunidade, do seu município. Veja isso que está acontecendo. Nós aqui em Conselheiro somos testemunhas oculares disso, que realmente muito poucos temos para estar escolhendo. Somos vítimas. Vítimas, porque eles não vêm aqui, né? Eles não participam da nossa vida social, política, econômica, cultural, histórica, do distrito de uma maneira geral. Vêm de 4 em 4 anos pedir voto, solicitar, para depois se tornarem vítimas do nosso voto. Então, realmente, é necessário que vá às urnas, sim, eleja um que você saiba que você vai ter acesso, que você vai ter como chegar até ele e cobrar os seus direitos, os deveres e a responsabilidade de uma estrutura política para uma sociedade, para uma comunidade, para um bairro, para um distrito, para um município, saber o que é ideologia política, saber o que é história de um distrito, história de um município, conceitos econômicos, conceitos de respeito, de dignidade, de ética principalmente, porque a política hoje é desqualificada, mas a reconstrução dela depende dos valores humanos principalmente. Certamente. Professor, também chama a atenção nessas pesquisas que aqueles que se mostram ainda indecisos estão cada vez sendo menos, tem pontuado menos percentualmente nessas pesquisas, como também acontecem com aqueles que, num primeiro momento, no início do período, se manifestavam pelo voto branco, nulo ou mesmo pelas abstenções. Isso mostra que o eleitor está entendendo que não há outra alternativa a não ser participar do processo? Que eu falei anteriormente, nós estamos saindo de uma escolha, de uma eleição normal para um plebiscito. Quem quer e é simpatizante do PT e quem não quer o PT e não é simpatizante do PT. Não adianta, não tem outra análise isso aí. Não tem? Não tem outra análise. A questão que o Edmilson coloca aqui é correta porque no início da campanha, nós dizíamos aqui, a tendência era muito voto branco, nulo e abstenções. Exatamente. E como você está colocando os números aí, estão caindo assustadoramente. Porque nós saímos de uma escolha pelo melhor programa, pelo melhor para o país, para um plebiscito. Qualquer que for o resultado, nós vamos ter uma nação dividida, quase que meio a meio. É interessante que você pega, dentro da análise que o Edmilson faz aqui, da descrença, da decepção com o quadro político, eu quero parar num estado, te convidar um amigo ouvinte, convidar as pessoas que estão aqui no nosso estúdio, participando conosco, o Edmilson e o Gutim. Vamos dar um pulinho a Minas Gerais, nosso vizinho estado aqui, um estado de representação política de suma importância. Sem dúvida. Sempre na história do Brasil. Sempre. Você não conta a história desde os tempos de império, desde o tempo do império aos dias atuais. Os políticos mineiros sempre foram, você vem lá do tempo dos Andradas, né? Você traz toda a Inconfidência Mineira, que foi um ato político de represália à coroa portuguesa. Então você viu um estado extremamente politizado como Minas Gerais, que já nos deu político da envergadura de JK, o grande presidente Juscelino Kubitschek, José Maria Alckmin, ministro da Fazenda, homem extremamente ligado ao JK, Benedito Valadares, que outro dia foi tema do Reza a Lenda. Exatamente. Aqui, né? Israel Pinheiro, governador de Minas, homem que trabalhou diretamente na construção de Brasília. Aureliano Chaves, Tancredo Neves, Aureliano Chaves.
Então eu estou falando de políticos de diferentes ideologias, mas políticos que quando fossem dar um pronunciamento, ou fazer um pronunciamento, o país parava para ouvir. Aí você vai olhar o quadro de Minas Gerais hoje, lidera a pesquisa para o Senado a incompetente Dilma Rousseff. Só me permita incluir nesse seleto grupo, entre tantos outros, e aqui o nosso atento operador técnico também indica o nome de José Alencar. José Alencar, Magalhães Pinto. Magalhães Pinto, exatamente. E aí você vai. A incompetente Dilma Rousseff, incompetente, que não tem outro nome para ela, lidera para o Senado. Né? E o não menos incompetente, Aécio Neves, deve ser o mais votado do PSDB para a Câmara Federal em Minas Gerais. Então eu estou falando do Estado extremamente politizado, Estado que representa uma força enorme no país, talvez seja o segundo colégio eleitoral, não é isso? Certamente. Confere. É o segundo colégio eleitoral. Então é isso que o Edmilson falou, eu resumo dessa forma. É o descrédito da população, porque você vai chegar lá e eu pergunto a você que mora aqui, além Paraíba, que vizinho nosso, você vai se sentir representado pela Dilma Rousseff no Senado da República durante 8 anos? Você vai se sentir representado pelo Aécio Neves, lá na Câmara dos Deputados? Quer dizer, então o quadro é esse. Desolador. Desolador. É um termo muito cruel, hein, professor? Só que por ter virado plebiscito, o povo vai comparecer e vai votar muito para presidente e pouco nos demais cargos. Pode ter certeza disso. Principalmente da segunda vaga do Senado. Muita gente não sabe que tem que se votar em 2 senadores. É bom que você esclareça. Exatamente. Como o Senado vai ter a renovação de 2/3 dos seus membros, exatamente. Desta feita votaremos em 2 senadores. Você tem direito a escolher 2 senadores independentes de partido. Você pode votar o partido que você quiser. Muita gente que sabe disso. Ainda não sabe, e essa sua análise realmente procede, porque me parece que a campanha, o momento, a movimentação está muito voltada para a eleição do presidente da República, ou presidente, ou plebiscito. Exatamente, da República. Ou seja, os demais cargos estão sendo ignorados. Exatamente. Mas você pode ter certeza que Friburgo elege deputado estadual e federal. Outro prognóstico seu. Pode escrever aí. Absolutamente impressionante. E caso aconteça, nós vamos resgatar essa sua fala em programas pós-eleitorais. A menos que a coligação não faça legenda para deputado estadual. Se não fizer, aí não tem, mas se fizer, tem deputado estadual e federal de Friburgo. Teremos. E isso você entende ser bom para os interesses do município? Teoricamente, sim. Deveria, né? Teoricamente. Exatamente. Em tese, né, professor? Nem sempre o que é bom para Chico é bom para Francisco. Exatamente. Edmilson, encerrando esse bloco, quais são os seus critérios para a escolha do seu voto? É como eu falei, Zuri, hoje eu vou escolher por afinidade, eu vou escolher por pessoas que eu tenho acesso, que eu possa estar junto, que eu possa cobrar, que eu possa estar falando em nome da comunidade, em nome do município, em nome dos valores de Nova Friburgo, que a gente vem trabalhando muito em cima dessa proposta de ideologia política, em cima dos valores culturais e históricos de Nova Friburgo, que é uma referência que pode mudar o quadro, principalmente da política local. Então, a minha proposta vai ser essa, por afinidade, para deputado
estadual, para deputado federal. Nós temos, como o professor Jorge disse, teremos aqui eleitos, né, deputados estaduais e federais. Eu estarei escolhendo dessa forma. O governador do estado já é um pouco mais complicado, mas eu vou avaliar também uma estrutura de afinidade com o estado do Rio de Janeiro. Você sabe que o estado que vem perdendo potências em todas as suas estruturas econômicas, históricas, culturais, um estado que já foi a capital do Brasil, que é uma referência histórica para o Brasil inteiro, e aí jogado nessa esculhambação política. Então tem que ser avaliada essa esculhambação política, como ela chegou, como ela se colocou e como nós podemos mudar esse quadro para sair dessa esculhambação política que se tornou o estado do Rio de Janeiro. Esculhambação é um termo esculhambado, mas bastante apropriado. Esculhambado mesmo. Para o atual cenário. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos aqui destacando as nossas principais análises e reflexões para as eleições que acontecerão em 7 de outubro, num primeiro momento, e depois em 28 de outubro, sendo o caso, até porque votar é escolher. Aqui tem opinião e é pública. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. E você que está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e escolas, nas portarias dos prédios, em sua casa ou mesmo no trânsito, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87.7 MHz, pelo site www.radioconselheirofm.com.br ou pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando deste mesmo tema, as eleições semigerais que lhe permitem renovar as suas escolhas, com a presença de um especialista em análise estatística destas pesquisas eleitorais que são divulgadas com bastante frequência neste momento. Conhece muito da matéria, esteve conosco aqui neste programa e estará compartilhando seus conhecimentos conosco nesta próxima segunda-feira, também conhecida como 1º de outubro. Vale acompanhar com muita atenção. E aí, professor, você tem aí uma informação muitíssimo interessante que trata do dito voto útil. Eu recebo aqui de uma amiga a pesquisa que acaba de sair do forno. Do forno? Né? O índice de voto válido, de votos válidos, é a pesquisa Band, é a análise que eu gosto de acompanhar. Eu vejo os analistas, principalmente da Band News, como um pouco mais isentos. Não digo que são todos, mas você tem essa análise que eles fazem aqui, datada de hoje, 25 de setembro, só consideram os votos válidos. Só os válidos? Só os válidos. Então, o que está aqui é uma foto da tela da TV e acredito que não seja montagem, mas estou dando a fonte aqui. Tá? 35% Jair Bolsonaro, 22% Fernando Haddad, 14% Ciro Gomes, 10% Geraldo Alckmin e 7% Marina Silva. Parou aí a análise dos 5 primeiros na questão votos válidos, ou seja, não está entrando aí indeciso, não está entrando nulo, branco, essas coisas nesse percentual. Tá bom? Feito o registro. Edmilson. Aqui a fonte é Facebook. Eu recebo aqui de uma pessoa que me segue, aqui dentre os vários que eu tenho,
E manda, eu peguei aqui a foto, tá? Vou até mandar para você. Por favor. Vou marcar você aqui. Por favor. Essa pessoa... A rádio tem Facebook? Tem. Temos. Professor, essa pessoa lhe... Edmilson tem? Também. Vou marcar vocês aqui, tá? Esta pessoa lhe segue ou lhe persegue? Grande amiga, ela e o marido. O marido criado comigo na rua Santo Inácio. Muito bom. E estamos sempre juntos. Tem laços históricos, então. Correto. Muito bom. Edmilson, veja bem, amigo, para a sua análise, a seguinte reflexão de Josias de Souza, que é jornalista dos mais renomados a nível nacional e, entre outras funções, blogueiro do site UOL. Veja bem o que ele coloca. O tempo da justiça é diferente do tempo da política. O eleitor não precisa de uma sentença judicial para excluir de suas opções candidatos sujos ou mal lavados. Mas a democracia é um regime em que as pessoas têm ampla liberdade para exercitar a sua capacidade de fazer besteiras por conta própria. E conclui: quando é desvalorizado, o voto vira apenas um equívoco renovado de 2 em 2 anos. É uma afirmação absolutamente contundente. É o que a gente vem falando, que a gente vem observando. Hoje eu estou pontuando muito a estrutura política do país, da nossa cidade. As minhas avaliações, os meus conceitos políticos hoje estão muito diretamente relacionados e ligados às estruturas do dia a dia. Eu acho que ninguém faz política, ninguém consegue ter uma decente... como é que eu posso dizer, gestão pública sem que tenha o pé no chão, sem que acompanhe a sociedade, sem que acompanhe os valores, sem que acompanhe os movimentos, sem que acompanhe a economia, onde sabe onde tem produção, onde não tem produção, por que não tem, por que tem produção, o que desenvolveu, como essa gente desenvolveu, que educação é essa que se propaga hoje, que respeito é esse que está estabelecido hoje, que escola hoje que nós temos na escola pública, que conceitos hoje temos dentro das secretarias de governo para atender um distrito. Então, eu vejo muito essa estrutura na militância da pessoa, militar pelas suas causas, militar pelas causas públicas, militar estar em conjunto pelo coletivo. Aí se constrói um político, aí se constrói uma estrutura ideológica para se trabalhar em conjunto e ter uma visibilidade, ter um retorno para a população, um retorno para a saúde, um retorno. Nova Friburgo, por exemplo, a gente vê uma cidade que tem um perfil extremamente caríssimo no turismo e que não é explorado, que não tem competência para explorar já por muitos e muitos anos, mas ele está pronto, ele existe desde o dia que essa cidade foi assinado um decreto de formação com seu nome de uma referência europeia. Essa cidade está pronta para ser divulgada e ser vendida. Mas as militâncias não têm o pé no chão, as militâncias não andam nas ruas, não conhecem os pontos, não conhecem a história, não conhecem a cultura e não conhecem a estrutura que precisa ser trabalhada dentro das vias de governo, dentro de uma secretaria de governo e dentro de um gabinete. Então, por isso nós estamos pagando caro. Eu acho que o posicionamento do Josias realmente verdadeiro e nós temos que sim observar sim. Chega de observar político através de campanha, através de marqueteiro. Marqueteiro está ganhando um profissional para fazer a palavra virar a ordem para o seu voto. Muito bom. Disso nós estamos cansados. Muito bom, Edmilson. Professor, só para aqueles que não o conhecem, Josias de Souza é jornalista desde 1984. Nasceu na cidade de São Paulo em 1961, ou seja, regula com a nossa idade. Trabalhou por 25 anos na Folha de São Paulo, foi repórter, diretor da sucursal de Brasília e secretário de redação do mesmo veículo. É coautor do livro A História Real, que revela bastidores
da elaboração do Plano Real e da primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República. Em 2011, ganhou o prêmio ESSO de jornalismo com a série de reportagens batizada de Os Papéis Secretos do Exército. E, novamente, professor, repito o parágrafo em que ele sentencia que o tempo da justiça é diferente do tempo da política. O eleitor não precisa de uma sentença judicial para excluir de suas opções candidatos sujos ou mal lavados. Mas a democracia é um regime em que as pessoas têm ampla liberdade para exercitar a sua capacidade de fazer besteiras por conta própria. Quando é desvalorizado, o voto se torna apenas um equívoco renovado de 2 em 2 anos. Sempre ele, sempre bom. Josias, jornalista que marcou o seu tempo e continua marcando. E o que ele diz aí, ele poderia concluir assim: vide Minas Gerais. Não é? Exatamente o que nós falamos ali anteriormente. O voto é isso. Aí o eleitor critica o político. Critica o político com razão, tem que criticar mesmo. Mas aí vai lá e reelege o cara. Vai lá e coloca o camarada de novo no cenário. Mesmo, exatamente. Não é? Vai lá e bota o sujeito, porque é muito difícil você separar esse tipo de coisa. Muito difícil. Primeiro que nós não temos um país em que a educação é prioridade. Então os valores não são trabalhados onde deveriam. Porque não é só na escola, não jogam tudo para a escola, mas o bom dia, boa tarde, com licença, por favor, a sua bênção, meu pai, a sua bênção, minha mãe, isso vem de casa. De berço. Não, de berço. Na escola, a escola deveria trabalhar a cidadania, o conhecimento, não é? São coisas diferentes. Agora, o civismo. Exatamente. Você vai pegar a criança, jogar dentro da escola e dizer que o professor tem que fazer tudo, a responsabilidade do professor é você lavar as mãos e deixar uma escola hoje, que é uma entidade de um país em que a educação não é levada a sério, ser culpado de tudo. Então o resultado é esse. O camarada não quer saber se o político é bom, se deixa de ser, se registrou o programa de governo dele. Porque se você é um candidato e você tem propostas, vá ao cartório e registre essas propostas. Você, quando se candidatou à prefeitura municipal, você promoveu esse registro? Fui no cartório e registrei. Está lá para qualquer friburguês que quiser, pode pedir cópia, está lá registrado. Se o prefeito de hoje quiser, vai lá e pega. É um documento registrado. Então, porque palavras, e falar até papagaio fala, né? Não é verdade? Exatamente. Camarada falar, até o papagaio fala. Agora, deixa pra lá. Edmilson, estamos aqui já na reta final e mesmo diante desse cenário todo esculhambado, conforme você colocou, e também o professor utilizou outros termos aqui, outros adjetivos, que são motivo de tristeza para todos nós. Certamente caracterizam a situação, indicam o momento, mas nos entristece enquanto eleitores, cidadãos de um país como o Brasil e até mesmo de um estado como Rio de Janeiro, que já foi capital da República Federativa do Brasil e hoje ainda é o centro cultural da nação. Você ainda, diante desse cenário, tem expectativas e perspectivas otimistas em relação ao próximo futuro? Na verdade, expectativas eu tenho todas
Absolutamente todas, porque a minha estrutura hoje de observar a política é na base, como eu te falei, na militância. Então eu acho que a mudança de comportamento está na sociedade, está no cidadão, como o professor Jorge colocou, da responsabilidade da escola, está na família, está dentro de casa, na rua, nos conceitos que você pode construir coletivamente para mudar o comportamento. Hoje a estrutura política como nós colocamos, realmente é uma estrutura desacreditada, é uma estrutura que precisa ser remodelada, reestruturada na base do conceito da família, do respeito, como eu coloquei no início. Então eu não vejo, hoje temos que ter sim, todas as expectativas, porque nós que estamos militantes, nós que estamos nos meios de comunicação, nas redes sociais, podemos estar interagindo, é uma responsabilidade de cada cidadão, daquele eleitor, mas não só do eleitor, mas de cada cidadão mesmo, do jovem, ser inserido num contexto de educação, de respeito e de dignidade, como o professor colocou, desde a infância, e construir uma ética e um desejo de mudança e de austeridade dentro dos seus amigos, junto na sua escola, nas praças, nos eventos, nos espaços públicos, e essa estrutura ser contaminada pelos governos com ética, com dignidade, com respeito. Você assumir um cargo público em nome de uma comunidade, em nome do Estado, do município, e honrar a sua palavra, registrar o seu projeto, como o professor colocou. Isso é responsabilidade, porque o que a gente vê aí é balela, é proposta de maqueteiro para eleger quem não tem competência, nunca fez campanha política e nunca foi capaz de fazer uma militância em prol da sociedade, em prol da cultura, prol da economia. Tem que conhecer números, tem que conhecer estatísticas, tem que estar presente na vida social, cultural de uma cidade, do município, do distrito. O conselheiro pode muito mais do que é hoje, mas precisa essa presença muito mais renovada em todos os dias, o dia a dia da própria comunidade. E aí, Edmilson, você já me permite anunciar que no próximo mês de janeiro, quando o 6º Distrito de Conselheiro Paulino celebra a sua criação, mais precisamente em 7 de janeiro, estaremos promovendo aqui uma programação toda especial voltada ao sofrido distrito, revelando inclusive dados históricos, conversando com pessoas tradicionais da comunidade, sobretudo para valorizar e potencializar as nossas virtudes. E certamente você estará conosco. Encerramos aqui a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, no seu rádio em 87.7 MHz, pelo site www.radioconselheirofm.com.br e também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play, com reapresentação nos sábados às 14 horas, agradecendo o profissionalismo de José Augusto, no comando técnico da Rádio Conselheiro. Repita. Rádio Conselheiro FM. Muito bom, assim como a parceria indispensável da emissora neste projeto de informação de utilidade pública, assim como a ilustre presença do companheiro Edmilson Lima Schneider, conhecido pela carinhosa alcunha de Império, com as suas despedidas. Quero agradecer aí ao programa Opinião Pública. Zuri, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui nesse programa e aqui na Conselheira FM, poder estar falando aí da estrutura hoje de interesse que é brasileiro, né? E é uma responsabilidade de todos os cidadãos, de todos os eleitores, mudar o destino desse país, mudar a responsabilidade política de quem nos representa. E dizer que o Conselheiro Paulino é, sim, aquele distrito hoje que representa e que decide a vida de Nova Friburgo. Muito obrigado. Tamo junto. Destacamos também os comentários sempre precisos, corajosos e, por vezes, que incomodam, do professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, com as suas despedidas. Eu vou me despedir aqui com uma informação do antagonista, importante meio de comunicação na internet, que coloca da seguinte maneira. Segundo o Ibope, Haddad tem 4 pontos à frente de Bolsonaro no segundo turno. E o Instituto Paraná diz que Bolsonaro está 5 pontos à frente do Haddad. Acreditar em quem? A conferir. Forte abraço, até a próxima.
e especialmente sua motivadora audiência nessa ocasião, representada pela ilustre ouvinte, professora Lúcia Helena Tuller de Carvalho, bela, inteligente e simpática companheira, amiga, figura das mais conhecidas no 6º Distrito de Conselheiro Paulino, que entre todos os seus adjetivos também acumula a honrosa função de esposa da raposa felpuda e, sobretudo, mãe dos seus filhos, Fernando e Bruno, representando nesta ocasião o público feminino. Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Suri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.